Ok, oremos juntos. Nosso bom Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, tendo a oportunidade, Pai, de ainda enquanto temos liberdade, podemos estudar essas mensagens que o Senhor deu para nós, Senhor, que são tão importantes para esses últimos dias. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo, Senhor, venha iluminar nosso entendimento e que a gente possa realmente ter a compreensão que o Senhor deseja que a gente tenha desses assuntos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, nós iremos iniciar hoje o capítulo 16. Se você tiver com o livro na mão, o capítulo 16 começa na página 217. Na página 217, ele já vai iniciar, Jones já vai iniciar o capítulo falando o seguinte, ó. Recebi uma carta, não faz muito tempo, do irmão Star, na Austrália. Lerei 2 ou 3 frases, porque se encaixam muito bem nesse ponto dos nossos estudos. Olha o que o irmão Star escreveu, né, na carta. Ele diz assim, ó. A irmã White diz que estamos no tempo da chuva serôdia, desde a reunião de Minneapolis. Aí Jones fala, foi justamente isso que constatamos em nossas investigações durante esses estudos, não é mesmo? Irmãos, quanto tempo mais o Senhor vai esperar até que a recebamos? Ele tem se esforçado nesses últimos 4 anos para que pudéssemos recebê-la. Até quando ele vai ficar esperando? Então, nós já vimos nos últimos estudos que o tempo da chuva serôdia já começou, né? A irmã White fala que muitos olham para a chuva serôdia como estando no futuro, como sendo algo que ainda vai vir lá na frente, sendo que Deus já está se esforçando desde a Assembleia de Minneapolis para descer a chuva serôdia sobre nós. Então, a estação da chuva serôdia já começou. O que vai determinar se eu vou fazer parte disso ou não é a minha consagração individual, porque eu já estou na estação da chuva serôdia desde 1888. Mas nós vimos que, para que eu possa receber a chuva serôdia, hoje, a chuva temporã, né? A chuva temporã precisa terminar a sua obra na minha vida, né? Ou seja, o que é a obra da chuva temporã na minha vida? Primeiros Escritos, página 71. Vai dizer ali, ó, que ninguém pode receber a chuva serôdia enquanto não obtiver a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, inveja, tudo isso. Ou seja, a obra da chuva temporã é fazer com que você vença essas coisas. Vencidas essas coisas, você recebe com poder a chuva serôdia. Então, nós já estamos nesse tempo, e a própria irmã White fala sobre isso, né? O irmão Starr fala isso que a irmã White disse. E aí ele diz assim, ó, o irmão Starr conta que estava um dia conversando com a irmã White sobre os anjos no Monte Sinai, quando a lei foi dada. Ele diz o seguinte, ela viu que os anjos, milhares de milhares e 10 milhares vezes 10 milhares, rodearam o povo de Deus quando este se reuniu em torno da montanha e por toda parte acima deles, formando assim um grande tabernáculo vivo, do qual todo anjo mau foi excluído, de maneira que palavra alguma que viesse da voz de Jesus fosse modificada de qualquer mente, ou qualquer sugestão malévola ou de dúvida fosse incutida a qualquer alma. Queremos que o mesmo aconteça aqui nessa reunião, né? A congregação fala, amém. E isso a irmã White escreve também, né? Que quando o povo estava ali no deserto, né? Que eles chegaram no Sinai, os anjos, né? Quando Deus foi proclamar a lei para que Satanás não conseguisse, né? Para que Satanás não conseguisse que o povo deixasse de ouvir, né? Ou pervertesse as palavras de Deus, o que é que os anjos fizeram? Eles fizeram um tabernáculo, eles ficaram em redor dos israelitas em forma de tabernáculo, de forma que eles não permitiram que nenhum demônio chegasse perto deles, né? Para que desvirtuasse o que Deus falasse. Então, por quê? Porque Deus poderia falar e o demônio ia chegar da pessoa e falar assim, isso aí não é assim não, isso aí é assim, 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 assim. Aí os anjos não permitiram que Satanás fizesse isso. Então, Jones fala, ó, é isso que a gente precisa fazer aqui nesse momento. Queremos que isso aconteça aqui agora. Por que ele inicia trazendo isso? Porque realmente, gente, nesse sermão 16, ele vai tratar da essência, da essência, da essência da justificação pela fé. Então, ele realmente pede para que, né, os anjos de Deus fizessem aquilo também dentro daquela assembleia e que em nome de Jesus ele faça isso com a gente aqui agora também, né? Para que a gente possa entender a essência da justificação pela fé e que Satanás não coloque na nossa cabeça ideias pré-concebidas, mas que a gente possa realmente compreender a verdade da forma como Deus deseja, né? Então,
Esse capítulo, ele vai tratar exatamente sobre esse ponto. Veja só como Satanás, né, ele não quer, o Espírito de Profecia chega a dizer que essa mensagem da justificação pela fé, Satanás não quer que o povo ouça essa mensagem e nem compreenda ela. Por quê? Porque ela diz assim, ó, porque ele sabe que se o povo receber essa mensagem, o seu poder está desfeito. Ou seja, as pessoas vão começar a entender as coisas espirituais, vão começar a entender o poder de Deus na vida de um ser humano, e o poder de Satanás começa a ser quebrado. Então ele não quer que as pessoas aprendam isso. Então por isso que hoje você vê tanta dificuldade para que essa mensagem avance, porque o inimigo das almas não quer que as pessoas aceitem, né? Que as pessoas compreendam essa mensagem. Então Jones fala assim, olha só o que o Satanás faz, gente, ó. O irmão Starr diz ainda, em um testemunho recente endereçado a um indivíduo aqui, a irmã White foi proibida de lhe enviar a mensagem por escrito, devendo ela, em vez disso, lê-la pessoalmente. A razão é que anjos maus estavam operando, trocando as palavras escritas por outras. Outras palavras são pronunciadas no ouvido dele e ele capta um sentido justamente oposto ao pretendido por Deus. Bem, se tal precaução foi necessária em relação a esse homem, seria ele o único neste mundo? Se Satanás está operando dessa forma, ele vai restringir a sua atuação à Austrália? Então, será que não precisamos que o Senhor unja nossos ouvidos e olhos para que possamos ouvir? E não é um fato que essas palavras de Jesus se aplicam a nós? Vê depois como ouvis, Lucas 8,18. Olha, gente, que coisa forte isso. A irmã White tinha um endereço, tinha uma carta para enviar a um homem ali, né? E o que aconteceu foi que esse homem, né, ele estava recebendo a carta, mas os anjos maus estavam trocando as palavras da irmã White na carta. Como é que eles estavam fazendo isso? Não sabemos, né? Provavelmente algum anjo mau se fazia ali de ser humano, né? Ficava em forma carnal. Não sabemos exatamente o que é que Satanás fazia. Mas fato é que Ellen White teve que ir pessoalmente para conversar com esse homem. Por quê? Porque as palavras estavam sendo trocadas. Ela não pôde mais enviar as mensagens para esse homem. Então, a gente vê, né, o que estava acontecendo, então, nesse período, né? Satanás, ele não estava, né, feliz com o que estava acontecendo, né, com o reavivamento que estava acontecendo no povo, e o Espírito de Profecia ali, né, a irmã White estava enviando cartas, né, para as pessoas, e chegou ao ponto de Satanás trocar as palavras que a irmã White escrevia. Então, aí o Senhor revelou para a irmã White que não era para ela escrever essas cartas, mas sim falar pessoalmente com a pessoa. Então, veja, Satanás ele está irado contra as mensagens, né, que foram dadas a nós. Então, será que ele parou de estar irado? Ou ele continua irado até hoje? Ele continua irado até hoje. Então, olha só. Agora, entendendo isso, ele vai finalizar com outro caso. Ele diz assim, ó, outro caso que ocorreu lá. Um irmão havia se desviado devido a seu relacionamento com sociedades secretas e havia participado de todas as etapas, a ponto de estar quase preparado para receber o grau mais elevado. Um testemunho chegou para lhe ser transmitido. Deus apresentou seu caso à irmã White como de um homem já à beira de um precipício, sendo até mesmo perigoso dar um grito de alerta. Ela perguntou ao Senhor o que ela poderia fazer por ele. Enquanto orava, o anjo disse: dê a ele a senha para a sociedade celestial, Jesus Cristo e este crucificado. Gente, isso aqui é muito interessante. Veja só, esse homem estava participando já de sociedades secretas. E você sabe que sociedades secretas são cheias de códigos, né? São cheias de símbolos, cheias de coisas, né? Senhas e tudo mais. E aí o anjo usa essa linguagem, né? Ele fala assim, olha, dê a ele a senha, né? Diga a ele o código para entrar no céu, né? Que esse código é qual? Jesus Cristo e este crucificado. Então, esse homem, né? Ele fazia parte, né? Era um de nossos irmãos naquela época, mas ele estava se envolvendo com sociedades secretas, que nós não devemos nos envolver com nada de sociedades secretas. Então, Deus já colocou aquele homem como sendo estar na beira de um precipício, né? Então, essa história de que sociedade secreta só fala só lida com filosofias e tudo, é visão de mundo e não sei o quê, não é, né? O Senhor já nos revelou que nós não devemos ter parte alguma com qualquer tipo de sociedade secreta. Então, nós temos uma mensagem muito poderosa. E aí, Jones fala: qual é a senha para a sociedade celestial? Jesus Cristo e este crucificado. Não temos que saber de mais nada além disso. Essa é a mensagem de Deus a esse mundo.
Jesus Cristo e este crucificado. Este é nosso passaporte. Olha só, vocês lembram qual é o contexto dessa mensagem de Jesus Cristo e este crucificado, quando o apóstolo Paulo escreve isso? O que foi que aconteceu? Só para a gente relembrar um pouquinho. Ele estava ali, lembra que ele foi no Areópago, ali em Atos 17, que Paulo ele vai, e aí ele começa a pregar, né, ao Deus desconhecido que ele vê ali, né, uma imagem, né, uma escultura ali, e aí aqueles homens que eram os gregos, né, eles adoravam várias coisas, então eles adoravam muitos deuses, e aí eles não conheciam o Deus verdadeiro. E aí o que que Paulo fez, né? Como Paulo era um homem muito inteligente, ele começou a pregar, só que ele usou de sabedoria humana também. Porque ele falou de filósofos, falou disso, falou daquilo, né? Falou toda uma questão de filosofia e trouxe isso, trouxe aquilo. E aí o Espírito Profecia fala que na hora ele vê, né, o resultado daquilo, né? Poucas pessoas ali são tocadas, as pessoas até admiram ali a inteligência dele, mas não teve tanta eficácia assim, né? Tanto poder realmente ali descendo do Espírito Santo para conversão de almas e tudo. Apesar de que uma alma sendo conversa também conta muito para o reino de Deus. Porém, Paulo, quando ele analisou essa situação que aconteceu com ele, quando ele vem e vai escrever a carta de 1 Coríntios, é isso que ele fala para eles. Ó. Aí ele diz assim, ó, porque eu resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o que é que Paulo entendeu? Não, eu não preciso estar falando desse tipo de coisa, filosofia. Eu não preciso mostrar que eu sou doutor, que eu sou filósofo, que eu sou conhecedor dessas ciências humanas. Aí Paulo fala, ó, não esperem de mim nada disso. Eu não vou estar aqui falando com vocês de filosofia, disso, daquilo, porque eu tenho uma coisa principal que eu preciso me preocupar. Jesus Cristo e este crucificado. Louvado seja Deus. Então, a justificação pela fé. Lembra que a irmã White fala assim, ó, que não haverá nada, vai chegar um momento que nenhum outro assunto vai ser tão desejado e almejado pelas pessoas do que a justificação pela fé. E que isso aconteça hoje em nós, em nome de Jesus Cristo. Então, agora ele vai entrar em Romanos capítulo 4 efetivamente, né? Depois que ele traz essa situação, o mundo espiritual, né? Em como acontece essas situações, como Satanás odeia, né, a mensagem, e a gente já sabe qual é a senha é Jesus Cristo e esse crucificado. Então agora nós vamos entender isso no livro de Romanos, vamos entender o que é isso, Jesus Cristo e este crucificado, o que significa essa senha para nós no nosso dia a dia. Vamos ver isso exatamente agora, então eu vou pedir que vocês abram comigo, por favor, Romanos capítulo 4. A gente vai ver hoje a essência puríssima, puríssima, puríssima da justificação pela fé. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos ler aqui juntos, ó. Capítulo 4, do verso 1. Eu estou usando a Bíblia King James, tá? Então, Romanos 4, verso 1. Diz assim, ó. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Diz assim, ó. O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Se você quiser anotar na sua Bíblia, ó, a palavra imputado significa colocado, posto, né? Foi dado a Abraão. Então, veja só. Por que então foi imputado? O que significa isso? Olha o que Jones vai falar e a gente vai nas minúcias, tá bom? Ele diz assim, ó, por que motivo isso foi imputado a Abraão para a justiça? Aí a congregação responde, ele creu em Deus. Aí Jones fala, quando Deus falou algo, Abraão creu. Ele disse, é isso mesmo. O que Deus lhe disse? Vamos ler o que a Bíblia diz, pois isso é importante. Olha só, Gênesis 15, verso 4 até 6, diz assim, ó. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, olha só como foi a história para a gente entender, então, Romanos 4. Abraão estava ali sem saber do futuro, né? Ele chega para o Senhor e fala assim, Senhor, eu não tenho filhos, e o Damasceno da minha casa, né, o mordomo Eliezer, ele é o único da minha família, assim, que pode, né, cumprir isso. Então, assim, será que é ele, Senhor? Será que vem, né, vem por ele, né? Ou, né, aquele outro filho depois, né, que ele acaba até tendo um filho, né, Ismael, e ele ficou assim, e agora, né?
Ele estava ali no momento que ele estava ali se perguntando tudo, e aí Deus responde para ele, ó, não será esse o teu herdeiro. Percebe? Observe Gênesis 15, se você puder anotar, anote isso. Gênesis capítulo 15, Abraão estava em um momento onde ele está ali se perguntando, né? Se você voltar aqui no capítulo 15, no verso 2, a fala de Abraão está escrita aqui, ó. Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse, eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. Aí que Deus responde, não, não vai ser esse o seu herdeiro. Aí o que é que Deus fez? Tirou Abraão da tenda, levou para fora e mandou Abraão olhar para cima e falou assim, ó, tá vendo aí essas estrelas? Pronto. Sua descendência vai ser como o número delas. O que foi que Abraão fez? Amém, Senhor. Pronto. Quando Abraão responde amém, né? Porque ele fala que essa raiz da palavra no hebraico significa a palavra creu, né? Significa que Abraão falou amém. Quando Abraão falou amém, o que foi que Deus disse para ele? A gente vai até ler isso, Jones vai falar daqui a pouco. Deus falou assim, ó, Abraão, você é justo. Mas veja só, por que Deus contou Abraão como justo? Ou seja, por que isso foi imputado como justiça? Porque ele creu na palavra. Então, quando a pessoa creu na quando a pessoa crer na palavra, isso é imputado como justiça. Ou seja, Deus fala, ele diz assim, ó, você é justo. Só isso, mas, né? Mas vamos entender mais os pormenores dessa história. Olha só. Então, veja. Olha o que Jones fala. Vocês percebem, então, que houve aqui uma transação muito simples. É como se o Senhor nos levasse para fora desse tabernáculo e nos dissesse, estão vendo as estrelas? Contem-nas, se vocês forem capazes. Assim será isto e aquilo. E respondêssemos, amém. Então Deus diria, vocês são justos. Aí ele diz, imaginemos se o Senhor nos levasse para fora nessa noite. Não, ele pode realizar a obra dele sem nos chamar para fora. Ele conduziu Abraão para lhe mostrar as estrelas, mas ele pode nos mostrar pecados sem nos levar para fora. O Senhor já lhe mostrou muitos pecados? Mostrou? A congregação responde, sim. Aí ele, então ele diz, se você for capaz de contá-los, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1,18. O que vocês dizem? Amém. O que o Senhor diz então? Vocês são justos. Vocês são mesmo? Sim. As pessoas conseguem se tornar justas de maneira tão fácil assim? É uma transação tão simples assim? A congregação, sim. Amém. Sejamos gratos ao Senhor. Então veja, o primeiro passo, gente, quando a gente fala em justificação pela fé, o primeiro passo não é as obras. O primeiro passo não é agora eu vou fazer isso. O primeiro passo é ouvir o que Deus tem a dizer e concordar, aceitar, crer. Então, quando Deus fala, você não vai entender tudo. Você não vai entender tudo. Você acha que Abraão entendeu como é que ele ia ser pai ali naquele momento? Claro que não. Mas ele não raciocinou contra a palavra. Ele não pensou assim, não. Deus está falando isso, porém eu não vejo possibilidade disso acontecer. Ele não raciocinou dessa forma. Ele falou, amém, Senhor. Ou seja, ele realmente creu. Ele se apoderou do que Deus falou. E apesar de ele não ver algo plausível, algo concreto, mas ele entendeu que a palavra de Deus era suficiente para gerar e criar aquilo que Deus falou. Então isso é importante a gente entender esse primeiro ponto, porque à medida que a gente vai avançando, tudo vai começando a ficar bem claro, o passo a passo da justiça em nossa vida. Então, foi assim que Deus chegou para Abraão e disse para Abraão, Abraão, você é justo. Então, Romanos 4:23 vai dizer assim, ó, que essa história que foi dita de Abraão não foi só por causa dele. Olha o que diz o verso 23, ó. Ora, isso foi escrito não somente por causa dele, e que isso lhe foi imputado. Olha só, não foi somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos. Percebe? Então, olha o que Romanos 4 está dizendo. Essa história da imputação da justiça a Abraão não foi escrita só por causa dele, mas por causa de nós que cremos que Jesus ressuscitou. Ou seja, se você crê que Jesus ressuscitou e crê que ele realmente não é o salvador do mundo somente, mas é o seu salvador, ou seja, é algo pessoal, a justiça vai ser imputada a você, assim como a justiça foi imputada a Abraão. Percebe? Então, essa é a imputação da justiça. Aí ele diz, o que o Senhor disse a Abraão, Abraão creu. O que ele diz a vocês e a mim,
nós cremos e assim alcançamos os mesmos resultados. Não se trata de crer em algo específico que o Senhor disser, a fim de sermos justos. Não importa o que ele disser, creiam. Então ele diz, vocês são justos. Então veja que a justiça se manifesta na vida de uma pessoa através de crer na palavra. É assim que ela se manifesta. Por que ela se manifesta assim? Porque quando você crê no que Deus falou, o próprio Deus diz assim para você, ó, você creu, então você é justo. E aí quando ele fala que nós somos justos, o que é que acontece? Deixa eu ver isso já já. Aí ele diz assim, ó, a única coisa que pode nos manter fora do reino de Deus é dizermos ao Senhor que ele mente. E se colocarmos um fim nessa atitude, entraremos no céu sem problemas. E é isso que as pessoas precisam fazer, parar de dizer que o Senhor está mentindo. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, 1 João 5,10. Mas quem fizer Deus mentiroso, é ele próprio mentiroso. E mentirosos não podem entrar no reino de Deus. Fora fica todo aquele que pratica a mentira, e todos os outros mencionados em Apocalipse 21:8, 27 e 22:15. O que precisamos fazer, então, é parar de mentir. Coloquemos um fim nisso agora mesmo. Parem de mentir. Não importa o que o Senhor diga, vocês devem dizer, é isso mesmo. Veja só, gente, veja como isso acontece, e tantas vezes nós já chamamos Deus de mentiroso. Por exemplo, quando a gente vai ler, quer ver um exemplo? Quando a gente vai ler aqui o livro de Romanos, a Bíblia chega para nós aqui em Romanos capítulo 6, né? Você pega aqui Romanos 6 e fala assim, ó, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós, né, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aí o que, que a gente, quando a gente faz, quando a gente lê esse verso muitas vezes, a gente traz para a nossa realidade e a gente não acredita domínio sobre você. Aí eu olho e digo, não, mas esse verso aqui ainda não se cumpriu em minha vida porque eu ando muito em pecado, eu não consigo, eu tenho feito tanta coisa errada. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas eu, na minha experiência, digo que o pecado não tem domínio sobre mim. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Senhor, o Senhor é mentiroso. Você percebe o que isso equivale? Quando a Bíblia diz algo que eu olho para mim e digo assim, não consigo enxergar isso, não consigo ver isso. Não... O que é que eu estou dizendo? Senhor, o Senhor é mentiroso. Agora, quando eu digo assim, ó, mesmo que eu não veja essa realidade na minha vida, se a Bíblia está me dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre mim, e eu digo, amém, Senhor, que assim seja, esse versículo, como foi proferido por Deus, ele se torna uma realidade em minha vida porque eu criei naquilo. Então, ou seja, aquilo estava externo a mim porque eu não acreditava que isso era uma verdade. Mas a partir do momento que eu disse, se é a palavra de Deus, isso aqui é verdade, aquela verdade que estava apenas fora de mim, ela entra na minha vida. Por isso que, olha, observe, se Deus falasse assim, ó, Abraão, tá vendo como aqui, ó, tá vendo aqui as estrelas? Se você puder contar, sua descendência vai ser como essa daí. Abraão poderia dizer assim, ó, não, Senhor, o Senhor se equivocou, realmente o Senhor pode fazer isso, mas não tem como no meu caso, porque eu não tenho mais idade para fazer isso. O que é que aconteceria então? Ele estaria dizendo o quê? Deus, o Senhor é mentiroso. E se ele está dizendo que Deus é mentiroso? Não. Então, quando ele declarou que, se ele declarasse que Deus era mentiroso, mesmo sem falar assim, ó, você é mentiroso, mas pelas ações dele, pela incredulidade dele, chamasse Deus de mentiroso, Deus não poderia operar na vida de Abraão o que ele operou. Mas quando Abraão ouviu a palavra, e mesmo quando ele olhou para a vida dele, ele não viu sinal nenhum de que isso era verdade, ele falou, é verdade porque o Senhor falou, aí sim a justiça foi colocada sobre ele. Então você percebe que é necessário você ler a palavra de Deus e acreditar em tudo. Você não pode colocar, isso aqui foi para o tempo de Paulo, isso aqui foi para a época da irmã White, isso aqui não é para mim hoje, porque eu não consigo enxergar isso na minha vida. Não, creia. Se a palavra de Deus está dizendo isso, é isso. E é assim que a justiça vai sendo imputada a nós. Mas vamos continuar para isso ficar cada vez mais claro. Vamos continuar aqui em Romanos capítulo 4. Isso vai ficar bem claro para a honra e glória de Deus na nossa mente. Verso 4 diz assim, ó, ora, àquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Verso 5, mas àquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Olha que coisa interessante isso, o significado desses versos. Quando você olha para esses dois versos, vamos pensar o seguinte. Uma vez, quando eu era mais novo, né, eu lembro que uma amiga minha da escola, ela era cristã já, né? E ela falou assim: eu me sinto tão triste porque quando eu olho para a vida daqueles homens do passado, eram grandes homens de Deus. Quando eu olho para a vida de Abraão e vejo aquelas coisas tudo, né?
Deus sendo tão bom, misericordioso com ele ali, né? A pessoa que ele era, o caráter que ele tinha e tudo. Eu olho para mim, fico tão desanimada e tudo, né? Eu não vejo como Deus pode ser bom comigo porque eu sou tão miserável e tal. Mas veja, quando a gente observa, isso ficou marcado na minha mente. Mas veja o seguinte, no verso 4, olha só, olha o verso 1, a pergunta que Paulo faz. O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, o que Abraão tinha? Abraão tinha uma coisa de bom que fez com que Deus viesse a ele? Não. Nessa época aí, em Gênesis 15, Abraão era o quê? Abraão era um pagão. Abraão não era judeu, não era nada disso, porque, obviamente, os judeus vêm depois de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e de Judá vem os judeus também. Mas, então, assim, Abraão não era nada disso. Abraão era um pagão, né? Então, Deus aqui, em Gênesis 15, Deus estava conversando com um pagão. Ele não tinha nada de israelita. Ele era um pagão. E Deus chegou para ele e foi conversar com ele. Então, ele não tinha mérito nenhum. Por isso que Paulo fala, o que Abraão tinha? Ele alcançou uma coisa porque ele era bom? Deus foi conversar com ele porque ele olhou para Abraão e falou assim, rapaz, que pessoa boa, viu? Olha só que cara tem impoluto, deixa eu ir lá conversar com ele. Deus fez isso? Não. Ele foi conversar com um pagão. Né? Então Deus foi conversar com um pagão, e aí ele diz assim, ó, que ele falou com Abraão, e aí Abraão creu. E foi ali, nesse momento, que ele se torna uma pessoa justa, quando ele creu. E aí observe o verso 5, mas aquele, ó, verso 4. Ora, aquele que não que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Veja só, Deus foi gracioso com Abraão. Deus chegou e deu a justiça para Abraão. Mas se você pensar que Abraão recebeu a justiça porque ele já era uma pessoa boa, então não é graça, é dívida. Deus ia dizer assim, ó, Abraão, eu tô vendo daqui do céu que você é muito bom, viu? Realmente você é espetacular, então eu vim te entregar o que é seu. Abraão poderia agradecer a Deus? Não. Quando você trabalha, por exemplo, no final do mês, quando o seu chefe vai, né, vai colocar o salário lá na sua conta, você chega nos pés dele chorando, agradecendo, dizendo, oh, meu chefe, muito obrigado, o senhor é maravilhoso, eu nunca vi um chefe como o senhor pagou meu salário. Você faz isso? Claro que não. Claro que não. Por que você não faz isso? Porque você entende que você trabalhou e o trabalhador é digno do seu salário. Pronto. E a própria Bíblia fala isso. Então não tem por que você agradecer chorando ao seu chefe, porque no final do mês está lá o seu salário certinho. Não existe isso. Então, se Abraão já era uma pessoa boa, não tinha por que ele receber a graça. Era dívida. Então, ó, Abraão, tá aqui o que é seu, viu? Já paguei aqui, ó, sua graça tá aqui e tal. Não. Mas olha o que aí ele fala, ó. Por isso que ele diz aqui no verso 4, ó, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida, ou seja, ele tem que receber porque ele trabalhou. Aí vem o verso 5, ó. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Você percebeu o que aqui então Paulo está dizendo? Aquele que não trabalha, trabalhar aqui, gente, é no sentido de fazer obras, obrar, operar. Ou seja, aquele que não consegue fazer as obras que são necessárias para ser salvo, como é que ele pode ser salvo? Crendo naquele que justifica o ímpio. Então, olha o que a Bíblia fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão era ímpio. E Deus foi justificá-lo exatamente porque ele era ímpio. Então ele precisava da justiça de Cristo. E foi quando Deus ofereceu a ele, ele acreditou, Deus aí colocou a justiça dele sobre Abraão. Então veja isso. Por isso que no verso 6 agora, olha só o que Jones vai citar aqui, né? Olha só, Jones comentando sobre esse verso 5, ele fala assim, ó, crê naquele que justifica quem? A congregação responde, o ímpio. Quem Deus justifica nesse mundo? A congregação, o ímpio. O ímpio. Fico feliz por isso. Isso me garante salvação eterna. Se fosse de outro modo, não haveria salvação para mim. Se Deus justificasse apenas pessoas que fossem meio santas, eu estaria fora. Se ele justificasse pessoas que tivessem uma única coisa boa, eu estaria fora. Se Deus justificasse pessoas que tivessem apenas um pouco de bem nelas, eu estaria fora. Porém, sou grato a Deus porque ele é tão bondoso, ele me ama de tal forma, seu poder é tão maravilhoso, o poder divino de sua justiça é tão imenso, que quando ele pronuncia aquela palavra sobre um pecador tão corrupto como eu, tal ato faz de mim uma pessoa completamente justa à vista de Deus. Amém? Esse é o valor da palavra divina, justiça. Percebeu? Então, ele crê, se você crê, a justiça vem sobre você, porque Deus fala para você. E a gente vai ver a influência da fala de Deus sobre a nossa vida. Aí ele continua. E por ele ser tão bom, por haver tal poder divino em sua justiça, e por ele justificar o ímpio,
posso concluir que tem uma perfeita segurança de sua salvação eterna. Então, será que há alguma coisa nesse mundo que possa me impedir de ser alegre? Vocês conseguem imaginar algo que possa me impedir de ficar alegre? Vocês conseguem imaginar algo que possa impedir vocês de ficar alegres? Não é suficiente eu estar alegre. Quero que vocês se alegrem. Eu posso esperar e assim nos alegraremos juntos. E alguém fala assim, eu estou feliz. Ou seja, quantas vezes, né, nós levamos um fardo porque nós não compreendemos a justificação pela fé? A gente pensa, muitas vezes, a gente até comentou isso na semana passada, que eu só posso alcançar a justiça se eu fizer tal reforma, se eu andar de tal jeito, se eu fizer aquilo. Veja só, essas coisas são importantes e necessárias. Na vida de um cristão, essas coisas têm que acontecer. Mas elas não são um meio para eu chegar à justiça. A reforma de saúde, a reforma do vestuário, a vida no campo, ela não é um meio para alcançar a justiça. Na verdade, é o inverso. A justiça tem que vir primeiro e ela vai lhe levar a viver essas coisas. Percebe? Então veja que antes de Deus falar a Abraão os 10 mandamentos, porque em Gênesis 26:5 fala que Abraão guardou todos os mandados, leis, estatutos, tudo do Senhor. Mas por que Abraão conseguiu viver isso? Porque no primeiro momento, quando Deus falou a ele, ele creu. E como ele creu, Deus falou, você é justo. E aí Jones vai explicar isso daqui a pouquinho, que é o quê? Quando Deus fala, aquilo que ele fala, acontece. A gente vai ver isso já daqui a pouco no versículo 16. Então, Abraão não era justo, mas o fato de Deus ter falado que Abraão era justo, tornou Abraão justo naquele exato momento. Por isso que Abraão conseguiu guardar todos os mandamentos. Percebe? A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouquinho. Então, olha só. Agora vamos para o verso 10 aqui. Ó. O verso 10 diz assim, ó, como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus, antes de... O que Deus fez? Chamou Abraão e disse, ó Abraão, se circuncida aí para lhe dar a justiça. Deus falou isso? Não. Deus fez o quê? Chamou Abraão, perdoou os pecados de Abraão. Depois que ele perdoou os pecados de Abraão, que tornou Abraão justo, ele mandou Abraão fazer a circuncisão. Então veja, a circuncisão veio depois que Abraão já tinha recebido a justiça pela fé. A circuncisão não foi feita para receber a justiça pela fé. Gente, isso parece algo simples, mas se vocês forem observar, todo o problema judaico nos tempos de Jesus residia nesse ponto também. Porque os judeus não entendiam isso que a gente está falando aqui exatamente agora. Eles entendiam o quê? Para você ser salvo, tem que se circuncidar. Ou seja, eles invertiam a lógica da justificação pela fé que Deus tinha ensinado a Abraão. Então, eles rejeitavam os ensinos de Jesus porque a lógica para eles estava ao contrário, eles não entendiam a justificação pela fé. E gerou todo o problema que foi até a morte do próprio Filho de Deus pelo povo judaico. Por quê? Por um problema de falsa interpretação da justiça de Deus. Percebe? Então, Abraão, ele tinha sido primeiro justificado para depois receber o selo da justiça, que é a circuncisão. Tanto é, ó, olha, vamos ver novamente, verso 10. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão, ou seja, ele era incircunciso quando ele recebeu a justiça. Aí vem o verso 11. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. Percebeu? Então, veja, a circuncisão ela veio posterior a quê? A justiça que ele já tinha. Então, ou seja, eu já tenho a justiça, só que agora Deus mandou ele fazer a circuncisão. E qual foi o motivo da circuncisão? Só abrindo um parênteses aqui. Qual foi o motivo da circuncisão? Quando você vê as referências da circuncisão, sobretudo no Novo Testamento, você vai compreender, Wagner explica isso no livro dele, que ele diz o seguinte, a circuncisão foi entregue aos judeus para Abraão e posteriormente para os judeus, por quê? Porque quando no início Deus falou para Abraão que ele teria um filho, ele acreditou, ele recebeu a justiça. Porém, depois, ele acreditou, né? Ele seguiu os passos da mulher dele, que ficou incrédula em relação ao cumprimento da promessa, e aí ela falou com ele, não, toma aqui minha serva, tal. E ele aí foi e seguiu
os pensamentos incrédulos da mulher. Quando Deus vem e manda ele fazer isso, o que é que Deus estava ensinando? Ao cortar um pedaço do prepúcio, ele estava removendo um pedaço da carne. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele diz assim, ó, nós somos a verdadeira circuncisão, que não confiamos na carne, que nos despojamos da carne. O despojar de um pedaço do prepúcio de Abraão simbolizava que ele estava removendo a confiança dele na carne. E a confiança estaria realmente na palavra de Deus. Então, toda a posteridade dos judeus iriam fazer esse rito para que se lembrasse para sempre que a promessa que foi feita a Abraão era uma promessa que ia ser cumprida pela palavra de Deus e não por meios humanos. Percebe? Então, Deus colocou isso como um selo, um sinal. Percebe? Um sinal da justiça que ele já tinha antes e não vai fazer a circuncisão para ser justo. Isso é muito importante. Então, assim, na continuação, ele vai continuar aqui agora, ó, lendo o verso 10, né? Jones fala assim, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí Jones pergunta, será que ele não teve que providenciar para que ele e toda a sua casa fosse circuncidada antes de se tornar justo? A congregação responde, não. Continuando, verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que ele tinha. Aí a congregação responde, da justiça da fé que ele teve. Não está escrito que ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que ele tinha? Aí a congregação responde, não, como selo da justiça da fé que ele teve. Percebeu? A justiça da fé, ou seja, a fé trouxe a justiça. Aí ele fala, isso mesmo, senhores, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve. Aí a congregação responde, amém. O selo da justiça da fé que ele tinha, não da justiça que ele tinha, mas a justiça da fé que ele tinha, visto que a justiça que ele tinha provinha da fé que ele possuía. Então veja, a justiça ela vem como? Da circuncisão? Não. A justiça vem dos atos bons que eu faço? Não. Vem para eu ser uma pessoa boa? Não. Vem para eu fazer promessas? Não. Vem pela fé. Pela fé em quem? Na palavra de Deus. Aí ele ainda vai continuar isso para ficar bem mais claro ainda. Olha o verso 13, ó. Do verso 13 diz assim, ó, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Verso 13. Aí Jones pergunta, não é assim? Sim. Aí verso 14 e 15. Pois, se os da lei é o que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Não é verdade? Sim. Suscita ira hoje? Sim. Então, quanto de justiça alguém pode alcançar mediante a lei? Nada. Este não é o propósito da lei, porque a lei suscita a ira. Então, veja, aqui do verso 13 ao verso 15, a gente vê o seguinte, que a promessa não é dada pela lei. O que isso significa? E o que significa que a lei suscita a ira? Veja só, a lei suscita a ira em que sentido? Quando é que a ira de Deus é derramada? Efésios 2 fala que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Então, quando é que a ira da lei é suscitada? Quando você transgride a lei. A lei está lá. Quando você transgride a lei, o que gera para você? Ira. Então, a lei suscita a ira. Por que a lei suscita a ira? Quando você transgride ela, a ira de Deus vem sobre você. Por isso que é ela que suscita a ira. Então, você nunca vai conseguir alcançar o que Deus requer mediante a lei, porque essa não é a função da lei. A lei só diz para você, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e aí toda a abrangência disso, ela vai cobrar de você. Só que ela não pode chegar para você e dizer, ó, filho, eu vou te dar aqui, ó, o que você precisa para você não matar. A lei não vai fazer isso. Entendeu? Então, a lei não pode lhe dar a justiça. A lei só pode lhe cobrar a justiça. Então, você nunca vai alcançar a lei, você nunca vai alcançar a justiça da lei mediante a lei. Você percebe, então, que é impossível você ser justo porque faz reforma de saúde, porque faz reforma do vestuário, porque faz isso, faz aquilo. Não é por isso. A justiça não vem disso, porque aí você está querendo trazer a justiça da lei. Agora, você precisa, antes disso, receber a promessa de Deus. Crer na promessa. Porque aí você crendo na promessa, Deus vai fazer pela palavra, dentro de você, ele vai fazer com que você ande em conformidade com a lei. Aí sim você vai viver a reforma de saúde, a reforma do vestuário, a reforma de tudo, vida no campo. Por quê?
Porque quem está fazendo esse trabalho em você é a palavra. Então, viver essas coisas não vai ser um fardo. Não vai ser algo que você não quer fazer, mas tem que fazer porque está escrito. Não. Vai ser algo suave. Né? Por isso que a Bíblia fala, a exposição das tuas palavras dá entendimento aos simples. Né? A palavra de Deus ilumina a nossa mente, ilumina o caminho, e a gente começa a andar no caminho e deixa de ser algo penoso. Então, veja, imagine se Deus chegasse para Abraão e dissesse, Abraão, é o seguinte, ó, vim aqui conversar com você hoje, faz o seguinte, ó, eu quero lhe tornar justo, só que você não faz reforma de saúde, você não faz reforma do vestuário, você fala de uma forma muito ruim, Abraão, você é cheio de gírias. Bora parar com isso aí, ó, para com isso aí, e daqui a 10 dias eu vou voltar para lhe dar justiça. Deus fez isso? Não. Ele chegou e falou assim, ó, vai ser assim, assim, assim. Aí Abraão, eu creio. Deus falou, você é justo. Pronto. Quando Deus falou, o que aconteceu é exatamente isso que a gente vai ver agora. Quando ele falou, olha o que aconteceu. Vamos ler o verso 16. Olha que fantástico isso. Romanos 4,16 diz assim, ó. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Verso 17. Como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Frise bem isso. Eu não vou comentar o verso 16 por enquanto, não. Vou comentar o verso 17. Frise bem essa parte do final do verso 17, ó. Que vivifica os mortos, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Uau, essa parte mais fantástica de tudo. Por quê? Veja só. Gênesis 1. Quando Deus desce aqui na Terra, havia luz? Não havia luz. Você poderia chegar, imagine que Deus chamasse assim, né? Vamos, só uma hipótese, uma ilustração. Imagine que Deus diz assim, ó, chega em algum mundo aí não caído, e aí fala assim, gente, vamos fazer hoje um piquenique na Terra. Aí digamos que ninguém nunca ouviu falar da Terra, né? Uau, na Terra, Senhor. Aí Deus fala, vamos fazer isso na Terra. Aí Deus chama eles, né? Aí vem todo mundo, a comitiva toda para cá para a Terra. Quando chega aqui na Terra, eles veem que tá tudo escuro. Aí fala assim, Senhor, como é que a gente vai fazer um piquenique aqui? Não dá para ver nada. Tudo escuro, tudo sem forma, tudo vazio. Aí, imagine que Deus agora fala assim, não, vai ser lá mesmo. Vai estar tudo pronto lá. Aí eles falam assim, como, Senhor? Aí Deus chega aqui na Terra, né? Deus só faz falar assim, ó, haja luz. Pronto. Naquele momento que ele falou assim, haja luz, no mesmo instante, no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo, o que aconteceria? E o que aconteceu de fato? Houve luz. Ou seja, Deus só precisaria, e digamos que agora ele está com no piquenique, ele falou que ia ter um piquenique com todo mundo, né? Se Deus falasse assim, ó, que agora surja um vasto lugar bonito aqui para a gente fazer nosso piquenique aqui. Pronto. Existia o lugar? Não. Mas só o fato dele falar, no mesmo instante, ia surgir tudo bonitinho, tudo direitinho, e todo mundo ia sentar ali e fazer o piquenique. Ou seja, quando Deus fala algo, no mesmo instante acontece. Quando você olha para Gênesis 1, não tinha luz nenhuma, não tinha nem indício de luz, né? Se alguém olhasse para a Terra e falasse assim, como é que isso aqui vai ter luz? Não faço ideia, porque é tudo escuro. Não tem ponto nenhum de luz, não tem nem como trazer aqui fiação para cá, eletricidade. Mas Deus falou o quê? Haja luz. E a palavra de Deus criou a luz. Também não tinha árvores, mas a palavra falou com que a terra produzisse árvores, a terra foi lá e produziu árvores. Quando Deus chegou para Abraão e falou, você é justo, Abraão era justo naquele momento? Não. Mas quando Deus falou, você é justo, a mesma palavra que disse haja luz onde não havia luz, quando a palavra falou assim, ó, você é justo, a justiça foi criada em Abraão. Por isso que aqui no verso 17, Paulo fala assim, ó, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são. Abraão era justo? Não. Mas quando Deus falou, Deus chamou à existência dentro de Abraão algo que não existia. Que era o quê? Justiça. Olha que fantástico. E se você for olhar a minúcia disso, no capítulo 4, você vai ver que ali no livro de Romanos ele faz a comparação entre essa justiça que brotou de Abraão, né, pela palavra, da mesma forma com Isaac. Porque, veja, Abraão não tinha como gerar um filho. Era impossível, não tinha como o filho sair dele. Ele não tinha mais como fazer isso. A Bíblia fala que o corpo de Abraão estava amortecido. Mas olha o que Deus falou, vai sair de você. Pronto.
Ou seja, só o fato de Deus falar que isso ia acontecer, a palavra ia gerar em Abraão a possibilidade dele ter o filho. Assim como ele não tinha como tirar Isaac de dentro dele, né? Não tinha como Isaac sair dele e saiu, a justiça também não tinha como brotar do coração de Abraão, mas brotou. Percebe? Brotou porque Deus falou que ia ser assim. Então você percebe hoje que a primeira coisa que nós precisamos é da justiça de Deus, a justiça imputada de Deus. Porque não adianta eu tentar seguir tudo que está escrito na palavra e na sua profecia, senão eu vou acabar me tornando legalista, ou eu vou acabar pegando um ponto e ficar ali forte naquele ponto, dizer que todo mundo tem que guardar isso, senão vai todo mundo para o inferno, em detrimento de outros. Eu vou me tornar um legalista, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, a reforma de saúde. Se você não viver a reforma de saúde, você vai para o inferno. Mas em outros pontos, eu ignoro o superfície e foco em um ponto só. Ou seja, eu fico unilateral. Por quê? Porque eu não entendi a justiça, não tenho a justiça de Deus. Agora, olha o que foi dito de Abraão. Abraão guardou todos os mandados, as leis, os estatutos, guardou tudo. Mas veja, na experiência de Abraão, por que ele conseguiu guardar toda a lei? Porque antes disso, ele conheceu o Deus da lei. Ele recebeu a justiça da lei como vindo direta do próprio Deus e não mediante a lei. Deus não chegou para Abraão e falou: toma aqui, ó, segue agora isso aí para você se tornar justo. Não. Ele se revelou para Abraão. Abraão conheceu a justiça de Deus e ele conseguiu perceber que o que a lei fala é simplesmente a justiça do próprio Deus. E conhecendo o próprio Deus, você vai conseguir conhecer a justiça da lei. Então, por isso que ele conseguiu viver uma vida santa, não por algo que ele era antes, mas pelo que ele se tornou quando Deus falou para ele que ele seria justo, que ele era justo. Então, você é justo? Não. Mas se Deus lhe declara justo, a justiça brota de dentro de você. Por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro dele. Fluía antes? Não. Mas vai fluir porque a palavra falou. E aí Jones vai citar aí o verso 17, que ele diz assim, ó: em mim não existe justiça alguma, mas só impiedade e impureza. Deus determinou que o mesmo que pronunciou as palavras para que os mundos existissem e que pronunciou a palavra luz, e essa passou a existir, Deus determinou que esse mesmo declarasse justiça no lugar deste corpo de pecado. Aí a congregação fala: Deus seja louvado. No lugar desse corpo, deste caráter de pecado, ele chama à existência a justiça que não existia. E graças a Deus, porque ela é real. Amém. No lugar de toda impureza, Deus designou aquele que é bendito para declarar santidade. E esta santidade, que não existe, passa a existir. Graças a Deus por seu poder onipotente. Gente, olha que fantástico isso. Olha só. Jesus, ele não chega para você e manda você guardar os mandamentos. Ó, faça isso, senão já era para você. Não. Olha o que ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Você pode interpretar esse verso de duas maneiras. Ele está ordenando você ser santo, ó, seja santo, viu? Porque eu sou santo. Eu não quero nem saber. Você tem que ser santo. Não quero, se você quer entrar no céu, tem que ser santo. Vai embora. Se você não for santo, sai daqui. Você pode interpretar que Deus está ordenando você fazer e você começa a se desesperar porque você fica assim: eu não tenho como. Como é que eu vou ser santo? Ah, eu tento isso, tento aquilo, mas toda hora eu tô caindo. Você pode interpretar dessa forma. Ou você pode entender que Deus está dizendo assim, ó: sede santos, ou seja, haja santidade, seja santo. Ou seja, você aí vai receber essa palavra como uma promessa. Quando Deus fala sede santos porque eu sou santo, é uma promessa. Ele está dizendo: ó, eu sou santo, então seja santo. Aí você está recebendo, assim como haja luz, seja santo. Se você crer nisso, essa fé que você tem no que Deus falou vai criar em você o que não existe. Não existe justiça em você, não existe justiça em mim. A gente tenta criar a nossa própria justiça mediante uma mensagem, mediante um estilo de vida, mas isso não pode trazer justiça. A gente precisa que a justiça brote do nosso coração. Eu posso hoje virar um ermitão, eu posso ir para o deserto, eu posso hoje, por exemplo, digamos que eu estou aqui na minha casa aqui, e aí toda hora que me falam uma coisa eu me estresso e falo e digo assim: o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é meu irmão, o problema é minha filha, o problema é meu sogro, minha sogra. Eu boto a culpa em todo mundo. Mas não observe que a culpa está em mim. Aí Wagner fala isso no livro dele, ele fala assim, ó: se você pegasse essa pessoa e colocasse no deserto, o tempo ia passar e daqui a pouco ela ia começar a se estressar com situações dentro do deserto.
Ou seja, ela ia tropeçar em uma pedra, ia se estressar por causa disso. Alguma coisa acontecer que ia revelar para ela que o problema é ela, não é as circunstâncias. O problema nunca está nas circunstâncias, o problema está dentro de nós. Então, eu posso, mesmo morar no campo, mesmo fazendo reformas, eu posso ainda ser uma pessoa completamente hostil, né? Ou seja, não brotou de dentro, ou seja, eu inverti a ordem. Eu comecei a querer fazer as coisas sem ter o princípio de tudo, que é a justiça. Então eu preciso clamar a Deus para que ele faça brotar essa justiça em meu coração, e eu tenho que pegar a palavra, ó, citar com fé. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. Amém, Senhor. Assim seja, que essa justiça venha a mim hoje. E você faça isso todo dia. Todo santo dia faça isso. Por quê? Porque a cada dia você precisa da justiça de Cristo. E ela já lhe foi dada. Como? Na palavra. A palavra já lhe disse isso. Sede santos porque eu sou santo. Pronto. Creia nisso e você vai ver a realidade disso na sua vida. Então, é esse o primeiro passo. O primeiro passo é creia. Porque ela vai gerar em você a santidade. E aí, fazer a reforma, fazer isso, fazer aquilo, não vai ser mais um processo penoso, difícil, complicado. Ah, acho que eu não vou conseguir. Ah, é muito difícil. Não. Porque quem vai estar habitando dentro de você é a palavra, e a palavra vai ser a mola propulsora para você viver a verdade. Ok? Então, por isso que agora, voltando para o verso 16, ó, o verso 16 fala assim, ó, portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, porque é o pai de todos nós. Então, veja, ó, é pela fé para que seja segura a promessa para toda semente. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu não me engano, quem traz esse exemplo é o Wagner, no livro dele sobre Romanos. Ele fala assim, ó, mas o exemplo é mais ou menos assim. Imagine que você tem uma entrega hoje, urgentíssima, urgentíssima, para fazer. Digamos que você trabalha vendendo lanche vegetariano, um exemplo. Aí você tem hoje é segunda-feira, e você tem cinco entregas, não vou nem botar 10, cinco entregas, só que assim, já são meio-dia, e você tem que fazer essas entregas até 1 hora da tarde. E você tem que garantir que essas entregas vão chegar lá, assim, intactas. É assim, ó, é um bolo de casamento. São 5 bolos de casamento. Aqueles bolos bem feitos, né? E tudo. E você sabe que se trepidar muito, né? Pode acabar caindo, pode acabar tendo algum problema. Só que você tem que entregar isso em 1 hora no máximo, para as 5. Aí você chega e fala assim, ó, eu só tenho 1 hora. E eu tenho que garantir que seja seguro que vai chegar exatamente da hora que eu preciso chegar, senão já era para mim. Você optaria por entregar esses bolos para alguém que está andando de bicicleta, a estrada toda esburacada? Você optaria de entregar esses bolos de bicicleta? Vou botar o bolo aqui na minha bicicleta, na garupa, e vou levar. Você levaria esse bolo de bicicleta? Entre uma bicicleta e um caminhão, todo espaçado, todo cheio de molas, todo cheio de... preparado exatamente para essas mudanças assim, você optaria pelo quê? Pelo caminhão. Por quê? Porque dentro, se você entrega pelo caminhão, ali tem o quê? Mais segurança, tem uma tecnologia melhor, a probabilidade de chegar a 100% no horário é extremamente maior. Porque a bicicleta, além de ser mais demorada, vai trepidar mais. Então você opta pelo quê? Pelo caminhão. Pronto. Com o caminhão eu sei que vai chegar no momento certo e não vou ter avarias, né, no meu bolo. Por que eu trouxe essa história? Observe o verso 16 de novo, ó. Olha o verso 16, que aí você vai entender isso mais claramente, ó. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente. Não a que é só da lei, mas também a que é da fé de Abraão. Olha só, olha o que ele está dizendo. Por que é pela fé e não pode ser por outro meio? Porque a fé é a única coisa que tem garantia de que de fato você vai receber a promessa. Porque se fosse de outro jeito, você não receberia. Imagine só. Quando Deus fala algo, qual é a única maneira que eu posso receber aquilo que Deus tem para mim? Pela fé. Ou seja, a fé garante que a promessa vai chegar. É garantido. Ou seja, a fé é aquele caminhão da ilustração. O caminhão é garantido que vai chegar sem avaria. Ou seja, Deus mandou a palavra, ela vai chegar até mim. Ou seja, a fé é esse caminhão. Não tem problema nenhum. É todo bem feito direitinho e chega no momento certo. Assim que é solicitado, ele chega. Agora, as obras é aquela bicicleta da ilustração. Se você fosse confiar nas obras para receber a promessa,
E quando você passasse por uma estrada esburacada, já era seu bolo. Já era. Ou seja, se você dependesse do que você faz para receber a justiça de Cristo, como é que ia ser isso? Você ia ter que viver tudo direitinho e você nunca ia conseguir, ou seja, nunca ia chegar a essa promessa. Então, por isso que Deus fala, ó, para que seja garantido, ou seja, para que seja 100% de certeza que todos podem receber essa promessa, Deus só garante essa promessa pela fé. Ou seja, a fé é o caminhão de Deus 100% equipado que garante 100% para todas as pessoas que confiarem que vai chegar para você. Percebe? Então, por isso que Deus diz, ó, a justiça, ela só pode vir pela fé, não pode vir de outra coisa. Ah, mas eu sou tão bom, eu faço isso, faço aquilo. Não, não importa. A gente viu na semana passada, ó, não é a sua posição, não é o que os outros acham de você, nada disso vai lhe garantir a justiça. Só a fé em Cristo, né? Então, ou seja, aí essa fé, se ela for verdadeira, aí sim, você recebe a palavra, e o que é que essa palavra vai fazer em você? Vai lhe transformar em uma pessoa justa. E o que é que o justo faz? Obedece os mandamentos. Então, a verdadeira fé faz isso. Ela aceita a justiça, e a justiça é criada no coração, e a partir dali eu me torno uma pessoa justa porque eu acreditei na palavra de Deus. E é a palavra que opera em mim. Por isso, ó, se você for ler, abra rapidamente João 15, bem rapidinho. João capítulo 15, olha que coisa fantástica que Jesus fala, ó. João capítulo 15, verso 3. Diz assim, ó, João capítulo 15, verso 3. João 15, 3. Diz assim, ó, ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, o que é que limpa o ser humano? A palavra. Você percebe que não há outro meio de purificação? É o Espírito Santo por meio da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, quando Deus fala e você permite que essa palavra seja uma verdade em você, essa palavra vai lhe limpar. Por isso que o Espírito de Profecia fala que não existe santificação à parte da palavra. Porque quem gera a santificação é a palavra. Ou seja, a palavra veio até você, você creu nela, ela entra em você, entra na sua vida e transforma você no que você não é. Você não é justo, você não é bom, você não é puro, você não é íntegro, você não é reto, mas a palavra vem e lhe transforma em puro, íntegro, santo, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Louvado seja Deus. Então você percebe que você pode hoje se alegrar em saber que não é pelo que você faz que você vai alcançar a justiça. A justiça já está como um presente agora, aqui de tarde para você. Agora. Então, se você crê nela, Deus vai dizer, ó, você é justo, e ele vai criar em você essa justiça. E se você realmente for uma fé verdadeira que você está ali exercendo, essa fé não vai lhe levar a ser, vai ser transgressor dos mandamentos. Ela vai lhe colocar em pé de igualdade com a lei, ou seja, você vai andar de acordo com a lei. Essa falsa justificação pela fé que o mundo cristão colocou, diz que Cristo vai lhe perdoar e você vai continuar pecando até ele voltar. Isso não é verdade. A fé verdadeira nunca vai lhe levar à transgressão dos mandamentos. Ela vai lhe tornar justo, e o justo significa obediente. Nós não somos obedientes por nós mesmos, mas a palavra cria a obediência em nós. Então, esse é um ponto muito importante da gente salientar. E, por fim, a gente chega na bênção de Abraão. Observe em Romanos 4 novamente aqui, rapidinho. Romanos 4 vai falar sobre a bênção de Abraão. Isso é muito importante a gente frisar. Romanos 4, verso 5 e 6, diz assim, ó, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo, ó, bem-aventurados ou abençoados, né? Na minha tradução traz abençoados. Abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Percebeu? Então, quando ele fala da bênção de Abraão, ou seja, a bem-aventurança de Abraão, ele fala, aí Paulo fala que Davi estava se referindo a isso quando ele falou, bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Essa é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é o perdão dos pecados, quando Deus não considera mais os seus pecados, ou seja, ele limpa dos seus pecados. Essa é a bênção de Abraão. Então, a bênção de Abraão é o quê? Anote isso, por favor.
a bênção de Abraão é o perdão completo dos pecados e a justiça, ou seja, você é tornado uma pessoa justa pela fé. Então, ou seja, é a erradicação do pecado na vida do ser humano. Essa é a grande bênção de Abraão. E aí, quando a gente recebe a bênção de Abraão, olha só o que vai acontecer com a igreja de Deus quando a gente tiver a bênção de Abraão. Olha só, Gálatas 3, verso 14. Olha então, por que que ainda a obra de Deus não terminou na terra? Por que está tendo esse tempo de tardança? Por que Jesus não voltou ainda? Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 14, verso 13. Diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado numa árvore ou no madeiro. Olha o verso 14 agora. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Olha que fantástico. Então, a bênção de Abraão, ou seja, o perdão completo e inteiro do pecado e a consequente obediência aos mandamentos, essa bênção tem que chegar até nós. Jesus Cristo foi feito maldito no madeiro, para quê? Para que essa bênção de ser perdoado e andar em conformidade com a lei chegasse aos gentios, para que, quando eles alcançassem essa bênção, o que ia acontecer? Eles receberiam a promessa do Espírito pela fé. Ou seja, quando você tem todos os seus pecados perdoados e você anda de acordo com a justiça, qual é a próxima coisa que você vai receber? O Espírito. Olha o que Jones vai falar. Olha que fantástico, gente. A gente fecha com isso. Ele diz assim, ó. Então, quando nós, como povo, como um corpo, como igreja, recebermos a bênção de Abraão, o que acontecerá? A congregação responde. A chuva serôdia. O derramamento do Espírito. Isso acontece em nível individual. Quando o indivíduo crê em Jesus Cristo e recebe a justiça que é pela fé, ele recebe então o Espírito Santo, que é a circuncisão do coração. E quando todo o povo, como igreja, receber a justiça que provém da fé, a bênção de Abraão, então, o que impedirá a igreja de receber o Espírito de Deus? Nada. Este é o ponto em que nos encontramos. O que pode impedir, então, o derramamento do Espírito Santo? O que retém o derramamento do Espírito Santo? A incredulidade. Nossa carência da justiça de Deus, que provém da fé, é que o retém. Pois quando essa justiça é recebida, ela é concedida a fim de que recebamos a promessa do Espírito mediante a fé. Portanto, vamos nos certificar de que temos a bênção de Abraão e então pedir e receber. Você percebe, então, que também a circuncisão ali no Antigo Testamento era um símbolo do Espírito Santo também, porque quando Abraão teve a justiça da fé, ele recebeu a circuncisão. E nós, quando recebemos a justiça pela fé, receberemos também a circuncisão do coração. E o que representa a circuncisão do coração? O Espírito Santo habitando em nosso coração. Então, ali também era um símbolo do Espírito Santo. Então, quando a gente receber a justiça de Deus, quando nossos pecados foram completamente perdoados, e a gente agora viver em completa conformidade com a lei, por causa da gente mesmo? Porque a gente fica ali lutando por nós mesmos para fazer? Não, porque a palavra gerou a justiça que não existia em nosso coração, e agora a gente anda em obediência a todos os mandamentos. Quando a gente anda em toda obediência agora, o que vai acontecer? O Espírito Santo vem como chuva serôdia. Então, por que eu não recebi a chuva serôdia ainda? Porque eu preciso ter essa experiência de crer na palavra, aceitar a palavra, para a palavra operar em mim a justiça e eu andar de forma justa. Quando isso acontecer em mim, que eu tiver vencido todo o pecado, 1 Coríntios 71, quando eu tiver vencido todo o pecado, todo orgulho, toda cobiça, egoísmo, tudo isso, a chuva serôdia desce. Essa é a bênção de Abraão. Percebe? Então, Abraão recebeu essa medida do Espírito. Nós precisamos receber também. E foi por isso que ele conseguiu ser obediente a tudo. Porque ele recebeu a justiça do próprio Deus. Então, isso é muito maravilhoso. E aí, para a gente finalizar, eu quero ler só o último verso aqui na Bíblia com vocês, que é Romanos 5, verso 1. Que diz assim, ó. Romanos capítulo 5, verso 1. E aí a gente finaliza. Romanos 5, 1 diz assim. Portanto, sendo justificados, se você quiser anotar na sua Bíblia, pode botar assim, ó, tornados justos, né? Que Jones fala isso, que justificado significa tornado justo.
Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, agora que a gente alcançou essa justiça, entendendo que é Deus que vem até nós e nos dá um presente, nós já vimos até isso nos últimos estudos, que a justiça não é algo a ser alcançado, é um presente a ser recebido. Quando é o próprio Deus que vem até nós e nos garante isso, eu posso ter a plena certeza que eu vou sim vencer o pecado, porque foi o próprio Deus que me buscou. Não fui eu que estou correndo, tateando atrás dele. Ah, por favor, eu quero essa justiça, o Senhor não me dá, é tão difícil. Não. Ele veio até nós. Ele veio até mim e me disse, meu filho, olha, tá aqui, ó. E Jesus Cristo, a Bíblia fala que é o dom de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio presente de Deus é Jesus Cristo. Então, comunhão com Jesus, né? Vida, conexão com Jesus, vai trazer para você o que de brinde? A justiça. E é a justiça que Deus requer. E a gente já viu que é a justiça de Deus e não a nossa. Então, ou seja, aí você pode se regozijar de que você vai sim viver da forma como Deus deseja que você viva. Por quê? Porque Ele já tomou as providências necessárias para isso. Então, louvado seja Deus. A gente tem que agora crer nisso. Nós temos que crer nisso, que isso é uma verdade. E a bênção de Abraão vai chegar até nós, e pela graça de Jesus Cristo, nós vamos viver essa verdade, e vamos sim, que nessa última geração, né, no tempo que a gente vive, eu creio que o nome de Jesus vai se firmar, né, os 144 mil, aqueles que vão verdadeiramente, né, viver como Abraão, obediente a todos os mandamentos da lei, pela justiça que eles receberam de Cristo. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 14, eles seguem o Cordeiro onde quer que vá. Por isso que eles são justos, por isso que eles são íntegros, por isso que eles são retos. Então, que a bênção de Abraão venha a nós individualmente. Nunca esqueça disso. É uma obra individual. A chuva serôdia é uma obra individual. Não vai ser alarmado, não vai ter alarde da chuva serôdia. Ela já está aí. O que vai delimitar se você vai receber ou não é a sua busca, é a sua consagração. Ela já está caindo, já tem pessoas recebendo a chuva serôdia. Não espere a chuva serôdia daqui a não sei quanto tempo, ela já está aí. Por isso que o Espírito fala, pode ter, Testemunhos para Ministros 507, pode ter pessoas recebendo a chuva serôdia do nosso lado e a gente não está percebendo. Mas que isso não aconteça conosco. Que a bênção de Abraão repouse sobre nós, que a gente tenha nossos pecados perdoados, que a gente busque isso de Deus, que a gente bote nossos joelhos no chão, que a gente se consagre mais, peça esse perdão dos pecados, porque Jesus já prometeu, e que a gente receba também, junto com essa justiça, a bênção de Abraão, né? Que é o perdão completo, a obediência à lei de Deus em toda a sua plenitude, pelo Espírito Santo, né, por meio da palavra, e, por fim, quando você recebe isso, você recebe o que no final? A torrente da chuva serôdia. Queridos, que isso aconteça também na sua vida. Eu tenho buscado isso diariamente, eu sei que você tem buscado isso diariamente, e que o Espírito Santo coloque isso na nossa vida, no nosso coração, em nossa mente, que a gente nunca, nunca, nunca jamais esmoreça. Que a gente nunca pense que, já tá bom, eu tenho buscado, aqui tá bom. Não, sempre mais. A linguagem da nossa alma tem que ser mais santo ainda. É isso que o Espírito fala. Que isso aconteça conosco, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso, Pai, tão maravilhoso, que o Senhor colocou essa mensagem, Senhor, por intermédio dos mensageiros ali naquela época, de forma tão fácil que ninguém precisa errar. Queremos lhe pedir, Pai, que essa seja uma realidade em nossa vida, Senhor. Que possamos, ó Deus, viver a vida cristã alegre. Que possamos alcançar, Senhor, essa experiência de simplesmente crer e que essa fé transforme nosso coração. Que a palavra do Senhor crie em nós o que não existe. O Senhor é o Deus que chama as coisas que não existem à existência, Senhor. Então, por mais que a gente pense, Senhor, que nós não vamos alcançar isso, que o Espírito Santo nos leve a ter fé na palavra, porque a palavra de Deus é criativa. E que assim seja, Senhor. E que seja criado em cada um de nós a justiça e que a bênção de Abraão repouse sobre nós, Senhor, que é o perdão dos pecados e a obediência à palavra do Senhor. E que a gente receba a chuva serôdia. Meu Deus, por favor, derrama a chuva serôdia sobre o seu povo. Que o Espírito Santo venha nos impelir a buscar mais. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.